Quando os portões do presídio de Recife se abrem para a minha entrada, estou diante de um desafio penoso. Como vencer a mente de um criminoso, canibal, manipulador? Em poucos instantes, estarei diante de um homem meticuloso que dizia matar em nome de Deus e se alimentar com a carne das vítimas também em nome do Senhor. Boa noite, Jorge. Boa noite. Como vai? Tudo bem? Mais ou menos. Por que mais ou menos? As coisas que eu vejo, as coisas que eu escuto. Você está pronto para abrir seu coração? Estou pronto. Você vai me contar toda a sua história? Eu vou contar toda a verdade. Sem exceção? Sem exceção nenhuma. Pego uma corda, faço uma forca e coloco no pescoço do corpo. Puxo para o banheiro e ligo o chuveiro para todo o resto do sangue escorrer pelo ralo. Olhar penetrante e fala mansa. Eu escutava vozes, sim. Contrastam com o corpo forte de professor de artes marciais. Jorge estudou nas melhores escolas. Homem de boa cultura, que usou de seu rico vocabulário para escrever o roteiro com todos os detalhes do que aconteceu. Todos esses atos de canibalismo estão descritos no seu livro, no seu filme. Ao olhar para o corpo já sem vida, pego uma lâmina e começo a retirar toda a sua pele. Além de escritor, ele se intitulava diretor de cinema e produziu filmes macabros, onde encena as matanças que pretendia realizar. E, por fim, realizou. Mergulhamos nas profundezas de um cérebro complexo de se explicar. Como eu posso ser normal se eu tenho esquizofrenia paranoica? Um dos crimes mais chocantes desse século. Uma crueldade sem precedentes. Com detalhes que surpreendem até a polícia. Depois arrastou o corpo dela para esse banheiro aqui, né? Foi. E aqui ela fez parte já, aqui mesmo no banheiro. Assassinatos brutais, seguidos por atos de canibalismo. Jorge, Bruna e Isabel. Além de cúmplices, elas formam com ele um triângulo amoroso. Eles matavam e depois se alimentavam dos restos mortais de suas vítimas. Eu, Bel e Jéssica nos alimentamos com a carne do mal, como se fosse um ritual de purificação. Qual é a sua descrição para canibalismo? É um animal que se alimenta da sua própria raça. A carne humana ainda era usada como recheio de empadinhas, salgadinhos, depois vendidos pela cidade. Aí quando eu botei na boca, eu senti coisa estranha. Suas pernas torneadas e grossas fazia os meus olhos canibais devorá-las. Nas palavras de Jorge, tudo cometido em nome de uma pretensa purificação da humanidade. Eu gostaria muito que o mundo fosse puro, fosse sem guerra. Tivemos acesso ao diário escrito por Bruna durante 4 meses, de 1º de março a 7 de julho de 2007. São quase 100 páginas, onde ela descreve sua intimidade com Jorge Negromonte. Por todos esses detalhes macabros, pelos fatos que compõem a história desse homem, meu encontro com ele na prisão é um desafio profissional tortuoso. Olha no meu olho, Jorge. Sim. Você é um canibal? Você tem atração por se alimentar de carne humana? Você sente prazer no sofrimento humano? Como vencer as barreiras da mente de Jorge Negromonte. Uma viagem penosa que você acompanha a partir de agora. É a primeira vez que eu falo a verdade. O Senhor permitiu eu me livrar de tudo, eu jogar toda a verdade. Boa noite. No Conexão Repórter de hoje, o Diário do Mal.
A história da entrevista com um dos criminosos mais intrigantes que o mundo já viu nascer. Formado em educação física e faixa preta em karatê, Jorge Beltrão Negromonte da Silveira tinha tudo para se estabelecer como profissional respeitado, mas trilhou caminhos tortuosos. Ele criou uma seita que pregava a maldade para combater o próprio mal. E, em nome da purificação da humanidade, cometeu, junto com 2 mulheres, uma série de assassinatos brutais, seguidos por atos de canibalismo. Aqui, Roberto Cabrini. Esse é o Conexão Repórter de hoje. São 3 linhas que se cruzam para contar a história do Diário do Mal. A investigação da polícia. A vida de Jorge Negromonte até cometer os crimes. Incluindo o livro que escreveu. Os filmes que produziu. E, por fim, o encontro do repórter com o canibal. Sexta-feira, setembro de 2013. Estamos diante do Presídio Estadual de Recife, capital de Pernambuco. 1 ano e 5 meses depois de ter sido preso, Jorge Beltrão Negromonte da Silveira está prestes a quebrar o silêncio. Como vai ser meu encontro com ele? É o que vamos descobrir. Boa tarde. Roberto Cabrini, do SBT. Temos uma entrevista com o Jorge Negromonte. Segundos que parecem séculos. Enquanto espero sua chegada, imagino como penetrar no bloqueio de uma mente como a dele. Uma mente capaz de matar friamente. Esquartejar, comer partes do corpo e enterrar o restante em seu próprio quintal, seguindo dogmas criados por ele mesmo. Aí está ele, passos lentos, algemado, escoltado por policiais. A imagem sugere um homem frágil, indefeso, cabeça baixa, abatido. Sabe que vai enfrentar um repórter com muitas perguntas. Boa noite, Jorge. Boa noite. Como vai? Tudo bem? Mais ou menos. Por que mais ou menos? As coisas que eu vejo, as coisas que eu escuto. Aí não dá pra dizer que eu tô bem, né? Você está pronto para abrir seu coração? Tô pronto. Você vai me contar toda a sua história? Eu vou contar toda a verdade. Sem exceção? Sem exceção nenhuma. Você não vai esconder nada? Não, tudo que eu sei. Tudo que eu sei, tudo que eu me lembro. A verdade de um caso descoberto em 11 de abril de 2012. Rua dos Emboabas, Jardim Petrópolis, periferia de Garanhuns. Uma casa discreta. O cenário ideal. Aqui a polícia localiza 2 corpos de jovens que estavam desaparecidas na cidade. Seus moradores são levados para a delegacia e lá confessam. As mulheres foram mortas em um ritual. Tudo aconteceu baseado nos dogmas de O Cartel,
a seita criada pelos 3 acusados. O líder é Jorge Beltrão Negromonte da Silveira, de 52 anos. As comparsas: sua mulher Isabel Cristina Pires da Silveira, também com 52 anos. E a amante Bruna Cristina Oliveira da Silva, 26 anos. Você é apontado como um líder do grupo. Justamente me apontaram, eu acho que por eu ser homem do grupo. Justamente por essas 2 mulheres. Os 3 são descobertos depois que a polícia começa a rastrear os cartões e crédito de uma das vítimas, que na época estava desaparecida. Se trata de Gisele Helena da Silva, 25 anos, conhecida como Geisa do Papel. Esse vídeo no circuito interno de uma loja de artigos eletrônicos mostra Jorge e Bruna utilizando o cartão da vítima para fazer compras. Na delegacia, eles confessam não só a morte de Geisa, mas também a da desempregada Alessandra Falcão, de 20 anos. Bruna inicialmente se apresenta como Jéssica Camila, de 17 anos. A polícia descobre que sua identidade é falsa. Constata também que o papel assumido por Bruna é de mais uma das vítimas do grupo. A verdadeira Jéssica era uma moradora de rua que vivia em Olinda. Em 2008, os assassinos também moravam na cidade e atraíram a vítima com uma oferta de emprego. Estratégia usada em todos os casos. Seduzida pela proposta, ela cai na armadilha e é morta. A filha dela, então com 2 anos, é tomada por eles e registrada como filha de Jorge Negromonte. Eu registrei no meu nome porque eu gostava tanto da menina, sentia tanto amor pela menina que eu não queria que ela assinasse, tivesse uma carteira profissional sem um pai. E a mãe dela, ela foi junto comigo. E ela foi assassinada por você. Foi sua primeira vítima. Eu não me lembro. Junto, logo depois, todos se mudam para Garanhuns. Nos anos que se seguem, a criança é obrigada a assistir e participar dos rituais de o cartel. E é a pequena criança, inclusive, quem indica à polícia onde estão as covas no quintal da casa, usadas para enterrar corpos de 2 vítimas. A polícia começa a cavar. Aparecem partes do corpo de uma mulher e em outro buraco, ao lado, partes de outra. A perícia confirma. São as desaparecidas. Jorge, quem assassinou Jéssica, Gisele e Alessandra? Não foi eu. Depois de retirar os corpos das covas, um policial chama a criança. Mostra a foto de Gisele, uma das assassinadas. E a pequena menina imediatamente reconhece a vítima e diz que o pai, Jorge, a tinha assassinado e enterrado no quintal. Esta é a casa de Jorge Negromonte, aqui em Garanhuns, transformada em Teatro dos Horrores. Na frente é a inscrição: os canibais já estão no inferno. Vamos entrar para ver como está a situação aí dentro. A casa está parcialmente destruída. População revoltada com tudo que aconteceu aqui. São basicamente 6 cômodos. Uma garagem, um primeiro quarto, aqui uma sala, o segundo quarto, o terceiro. Aqui ficava o banheiro. E nesse ralo, segundo as investigações, escorria o sangue das vítimas. E aqui nessas 2 covas foram encontrados 2 corpos das vítimas de Jorge Negromonte, Isabel e Bruna. São histórias de um pesadelo cujas feridas não cicatrizam.
Na casa de Olinda, palco da primeira morte, os procedimentos são parecidos. Depois de morta, Jéssica tem o corpo esquartejado. Os restos mortais, espalhados pela casa. Então diga daqui tá o resto mortal de Jéssica. Como mostra esse vídeo exclusivo. Foi aqui, foi aqui, foi aqui. Aqui, Jorge, Isabel e Bruna chegam à residência. Todos os detalhes da primeira morte são revelados. Eles contam como tudo era feito. Entendeu? No qual seria abençoado numa praça. Foi aqui que o senhor matou Jéssica? Nesse quarto aqui, não foi? Nesse quarto, não foi? Esse quarto aqui. Depois arrastou o corpo dela pra esse banheiro aqui, né? Foi. E aqui ela fez parte já, aqui mesmo no banheiro. Qual é especificamente aqui? Na parede, dedos. É aqui no meio, aí em cima, embaixo. É dentro do buraco. Aqui. Ou aqui ou em cima, um desses aqui. Um desses, né? Dá uma olhada aqui, Daniel. No chão da sala, outras partes. E no banheiro, Como foi que o senhor fez com ela aqui no banheiro? mais revelações. Aqui eu coloquei ela aqui. Ela já estava morta quando chegou aqui? Já. 3 vítimas e ainda suspeitas de outras 6 mortes. Mas como eram escolhidas? Por que exatamente aquelas mulheres? A explicação vem do líder da seita. Uma combinação numérica. Elas tinham o número do mal. Escolhi através dos dias ruins, os dias que tem os números bons ou ruins, dependendo das pessoas que têm os seus números também malditos, que todo mundo sabe qual é o número maldito, né? Aquele número que eu vou dizer aqui, entendeu? Que é o 666. Então, quando a gente fazia as contas, olhava direitinho, batia certamente com as documentações dos números, tudo. O 666 quando batia, ou 66, ou qualquer coisa relacionada a isso. Prova disso é o RG de Alessandra da Silva Falcão, uma das vítimas. Os números determinam o começo do ritual. Vocês comeram carne da Geisa e da Alessandra. Comeram da carne, vocês comeram que pedaço da carne dela? Isso aí é um pedaço normal dela, o fígado e a parte do corpo. Da carne normal. Comeram do fígado e da carne normal. Comeram do coração também? Não, nenhuma das duas vezes tem coração. Vocês comeram da carne dela por quantos dias? Uns 2. Só? Não, 2 não, 3 dias. Vocês deram também para a criança? Ela comeu também, fez parte. Nesse vídeo, Isabel conta à polícia os procedimentos do grupo Mas nesse negócio de carne, e confessa. carne minha. Usava a carne humana como recheio de salgadinhos vendidos nas ruas de Garanhuns. Você vendia lanche e um dos lanches era empada. E você pegou a carne da menina e botou como recheio da empada, não foi não? Eu cheguei a usar a carne sim dela. Certo. E fez a empada. Fiz. E vendeu. Vendi. E por que não assume? Mas qual o motivo dos atos de canibalismo? Depois do homem, Deus Aqui, fez a mulher. nessa entrevista concedida, logo depois de ser preso, Jorge explica que tudo fazia parte do ritual. Que simplesmente eu fazia certas coisas para purificação, proteger as pessoas, entregar as pessoas a Deus. Nessa missão, nós fazíamos isso para purificar, só para purificar. Há um ano ele confessou. Hoje, nega ser um canibal. Jorge, quando é que você começou a se interessar por canibalismo? Eu nunca me interessei por canibalismo, nunca ouvi isso na minha vida. Você tem consciência de que é considerado um canibal? Considerado sim, mas eu não sou um canibal. Considerado pela mídia, pelo que ouviram falar de mim.
Na verdade, as próprias atitudes de Jorge criam essa imagem. Em busca de fama, cego pelo sonho de ser reconhecido, Jorge deixa rastros, que hoje ajudam a desenhar sua personalidade e desvendar os mistérios dos crimes pelos quais é acusado. É o próprio Jorge quem fornece as pistas. Estou condenado. Estas cenas pertencem a 2 filmes dirigidos por ele. O ano é 1994. Um verdadeiro roteiro. Até logo. Preciso, com todos os requintes, do que aconteceria mais de uma década depois. Primeiro, a adoração à morte. Bonito, né? Depois, canibalismo. E ainda, ocultação de cadáver. Jorge chama sua paixão de arte. Uma arte, entre aspas, que também passa pelos livros. Como autor, Jorge escreveu As Revelações de um Esquizofrênico. O título ajuda a explicar seus dilemas. Jorge, você conhece esse livro? Esse é o meu livro. Revelações de um Esquizofrênico. É. Quando você escreveu? Isso estava em Garanhuns. Antes dos crimes, Jorge esteve internado 2 vezes em hospitais psiquiátricos. A primeira em João Pessoa, na Paraíba, e a segunda em Garanhuns. Internações curtas, Entendeu? que nada ajudaram em seu A estado. pessoa que sabe responder tudo mesmo, entendeu? É Bruna Cristina. De quem são essas vozes que você escuta? Não sei. Eu não sei. Não há uma identificação? Não, identificação. Eu sei que desde novo que eu conheço 2 meninos, entendeu? Que eu brincava com eles, era um branquinho e um negro. Só que eu fui crescendo e eu vejo esses meninos ainda. Eles não são demônios, é um querubim e um arcanjo. Eles foi que me ensinaram a botar todos os meus. Tem até um livro que fala sobre tudo isso, que foi, entendeu? Que eu consegui, depois de tanto tempo, relatar. No seu livro aqui, Revelações de um Esquizofrênico, você se descreve da seguinte forma: Jorge Beltrão Negromonte da Silveira, filho de imigrantes portugueses, nasceu em Recife, ainda jovem, passou pela ditadura, mas nunca deixou de expor suas ideias. Ex-professor de Educação Física, formado pela Universidade de Pernambuco, ex-professor de Karatê, escritor, ator, autor, compositor e músico. Esquizofrênico desde jovem, nunca deixou de seguir sua estrada. Uma estrada árdua, cheia de altos e baixos, mas que nunca o desanimou. Exato. É assim que você se vê, Jorge? A única coisa que me fez esse desânimo meu foi depois que eu tornei prisioneiro. Frente a frente, a postura de Jorge está clara. Bruna, pegou uma vez inteligente e esclarecido, né? Subir, quer provar ser louco, incapaz de responder pelos próprios atos. Vivendo. Será que para se recuperar, para passar esse pesadelo que você sente, você não tem também que admitir o que você fez? Como é que eu posso admitir alguma coisa, entendeu? Que não me vem à cabeça. O fato de não vir à cabeça não significa exatamente que você não tenha feito. Concorda? O que eu concordo é que eu estou me desabafando. E as coisas que não me vêm à cabeça são as coisas que não aconteceram. Nesse instante, tenho que pensar rápido e uso as próprias escritas do canibal a meu favor. Escrever junto com o Bruno. É minha principal arma contra a posição dele. Você pode ler pra gente o capítulo 20? Estou sem óculos. Você tá sem óculos? Tem... Peça um óculos, né? Peça o meu, né? Um óculos de leitura. Tá enxergando?
pode ler esse capítulo pra gente, por favor? Vejo aquele corpo no chão. Jéssica desconfia que ainda se encontra com vida. Pego uma corda, faço uma forca e coloco no pescoço do corpo. Puxo para o banheiro e ligo o chuveiro para todo o resto do sangue escorrer pelo ralo. Ao olhar para o corpo já sem vida da adolescente do mal, sinto um alívio. Pego uma lâmina e começo a retirar toda a sua pele. E logo depois a divido. Eu, Bel e Jéssica nos alimentamos com a carne do mal, como se fosse um ritual de purificação. E o resto eu enterro no quintal, cada parte em um lugar diferente. Tudo contado no livro bate exatamente com o descrito pela polícia. Mesmo assim, ele insiste na negativa. Ela não sabia. Agora, sobre a adolescente do mal, para mim, quando eu estava escrevendo, era fictício. Mas ela ditou. Mas isso não é ficção. Você fez tudo isso, João. Ficção, para mim, é aquilo que não existe, que a gente coloca, que a gente imagina. Não o que a gente faz. Ao ser confrontado, reage de formas diferentes. Ele pode não admitir, mas seu corpo dá sinais de que está incomodado. Não foi eu que fiz. Tudo começa com uma simples pergunta. Quem fez isso? São exatos 7 segundos de silêncio, até esboçar uma resposta. Depois que eu conheci Bruna, começou a acontecer isso. Na sequência, mais aguado, dá outras pistas. Evita o confronto. Aí, as coisas que vejo, né? Mãos em constante movimento. Eu não sei. Não há uma identificação? Boca inquieta. Corpo agitado. Engole seco. É isso. Jorge, você é uma pessoa normal? Como eu posso ser normal se eu tenho esquizofrenia paranoide? É como se uma outra entrevista paralela na academia estivesse se desenvolvendo. Outra academia treinar junto comigo. São várias as suas faces. Nesse instante, olho no olho, o que é que você gostaria de confessar? Um homem perspicaz. Confessar o seguinte. Uma mente louca. Entrevistar seu Bruno. Alucinada. Manipuladora. Eu não sabia. Que muda o tempo todo. Às vezes eu não entendo. Sobre os crimes, primeiro diz que não se lembra. O que essas pessoas significam para você? Vidas que se foram. Por sua culpa? Não me lembro. Depois, nega. Você não disse que não fez, você disse que não se recorda. Eu não fiz. Mas você, ao mesmo tempo, conta que ouvia vozes. Eu digo o seguinte. E vozes que te davam ordens às quais você não concordava. Todos que o conhecem o descrevem como um estrategista que usa as emoções das pessoas a seu favor e descobre uma forma de torná-las dependentes dele próprio. Chegou a convencer Bruna de que seus pais eram demônios e de que ele, Jorge, seria seu verdadeiro mestre. De volta à entrevista, por último, dá sinais de que a responsável por tudo é a mulher que diz tanto amar. Ela fez tudo isso? Bruna. Por que as vítimas eram mulheres? Sempre mulheres. Porque Bruna Cristina Oliveira da Silva, ela é mulher. O que tem uma coisa com a outra? Porque ela jamais contrataria um homem. Sim, mas por que era importante se sequestrar mulheres, se eliminar mulheres e se alimentar da carne de mulheres? Porque mulher, como ela foi aluna minha de artes marciais também, mulher, ela consegue enfrentar uma mulher. E homem, ela não tinha a capacidade de enfrentar um homem. Por isso que foi mulheres que foram mortas. Porque ela é mulher também.
ela jamais chamaria um homem. Ela até disse... E Jorge continua a transferir toda a responsabilidade. A Bruna Cristina, ela pedia para eu cavar o buraco para colocar o lixo. E quando eu vi, o buraco já estava fechado. Quem participava do ritual, honestamente? Na minha opinião, honestamente, quem participava do ritual era a Bruna. E você? Não. Sinto muito amor por Bruna. Não gostaria de prejudicar ela em ponto nenhum, mas estou falando a verdade. A relação dos dois começa em 2004. Bruna treina karatê e Jorge é o professor. Jorge, Isabel e Bruna. Um triângulo amoroso? Não. Eu tinha me separado de Bel há muito tempo. Eu só convivi com Bel 20 anos. Depois a gente passou um relacionamento de amigo. Tanto que quando eu assumi Bruna, ela passou a morar em outro canto. Em Olinda, eu morava embaixo, Bel morava em cima. E em Garanhuns, eu morava na frente e ela morava no kitnet atrás. Jorge, estamos com quase 2 horas. Você começou negando tudo e aos poucos foi admitindo. Está sendo um processo difícil para você? Não, eu estou falando que se aconteceu eu não me lembro. Eu estou falando isso. Se você me perguntar diretamente, olhando nos meus olhos, foi você que fez, eu vou dizer que não foi eu. Nós não vamos nos antecipar. O advogado Ranieri Aquino está diante de uma difícil missão. Jorge, ele vai defender perante a justiça 2 dos acusados, Jorge e Bruna. A defesa acredita que Jorge, no momento em que praticou, ele não estava em si. Ele não tinha condições, né, de saber ali, naquele momento, o que era certo, o que era errado, o que era justo, o que era injusto, até porque é parte, né, característica, acredito, desta doença que o acomete. Inclusive, ele diz que a culpa é dele ser doente, né, e dizer que precisa ser tratado. Não seria normal. Jorge Beltrão é um indivíduo dotado assim, de qualidades extremamente negativas, né? Um senhor que praticou alguns crimes dotados de extrema perversidade, malvadeza, extremamente violento e extremamente perigoso, que seguia um ritual satânico que choca a todos nós. No próximo bloco, um amor intenso é o que prova esse diário. Um documento escrito por Bruna, com revelações inéditas e exclusivas. Monte é a minha religião, pois eu creio em Monte. Seu ensinamento me fez ser outra pessoa. O Diário do Mal. O passo a passo de um dos crimes mais chocantes deste século. Temos acesso a esse caderno. Um arquivo do dia a dia de Jorge e Bruna. São detalhes, revelações, ainda mais pistas para desvendar a mente de um canibal. Esse é o documento. Um caderno escrito com letras pequenas, repleto de observações adicionais. Tivemos acesso ao diário escrito por Bruna durante 4 meses, de 1º de março a 7 de julho de 2007. São quase 100 páginas, onde ela descreve sua intimidade com Jorge Negromonte. No diário, ela dá pistas importantes do caráter manipulador do criador da seita, o cartel. Primeiro de março de 2007, quinta-feira. O casal completa 4 anos e 7 meses de relacionamento. E Bruna escreve como se sente. Monte me aconselha, seus ensinamentos são muito pesados, mas serve como aprendizagem. Para eu ser a mulher que eu sou hoje, eu precisei das experiências do meu homem, Monte.
Eu agradeço ao meu mestre de vida que me ensina a toda hora, a todo instante, ser sua eterna aprendiz. Nos escritos, ela fala da ausência de Jorge Negromonte, que segue em viagem por Maceió. Meu marido, meu Monte, é tudo na minha vida. 10 dias sem estar com Monte, pois Monte está em Maceió. O amor a Jorge é reforçado a cada linha, que está em cada palavra. Eu e você, nosso amor, um só corpo. Eu amo Monte demais. A relação é detalhada por Bruna, página a página. Estou muito feliz. Você é o meu presente, é tudo na minha vida. Eu me sinto uma mulher realizada. Aqui eu coloquei ela aqui. Nesse ponto, Bruna comemora a aprovação do teste para a entrada na seita, o cartel. Monte é a minha religião, pois eu creio em Monte. A prática comercial de venda dos salgados também é descrita. Bel sai para vender salgadinho e eu e Monte caminhamos pelo sítio. Página a página, Bruna ainda revela sobre a vida sexual intensa do casal. Trechos que mostram a personalidade de Jorge, de um possível maníaco sexual. As pessoas que te conhecem descrevem como alguém praticamente viciado em sexo. Mas não havia isso não. Ele nega, mas fala em traumas de infância. Sobre isso, mas não me lembro. Acontecimentos que ajudariam a explicar como é que eu posso admitir parte alguma coisa de seu desequilíbrio. que não me vem à cabeça. É quando Jorge revela ter sido abusado por uma empregada doméstica. Conte agora, o que ela fazia exatamente, sem censura, pode contar tudo. Qual era o nome da empregada? Parece, eu não estou lembrado do nome dela. Tá, mas o que ela fazia exatamente? Ela, entendeu, baixava minha calça, fazia oral, mas de uma maneira rústica. Que idade você tinha? 9 anos. Subia em cima de mim com aquele peso todo, certo? São peças que ajudam a uma tentativa difícil. E jogou aonde? A tentativa de montar o quebra-cabeças da mente de Jorge Negromonte. Jorge, Bruna e Isabel. Acusados de um crime que deixou marcas profundas em Garanhuns. Aqui eu coloquei ela. Feridas difíceis de cicatrizar. Bate uma. Esse é o cenário. Ruas de terra, buracos, situação de carência. Estamos no Jardim Petrópolis, periferia de Garanhuns. Nossa missão é a de localizar a família das vítimas de Jorge Negromonte e suas 2 comparsas. Em Garanhuns encontro a casa de seu Alexandre. Casa que está à venda. Para ele é quase impossível superar esse trauma. Boa tarde. Seu Alexandre? Boa tarde, tudo bem? Roberto Cabrini? Tudo bom com Deus quer, viu? Ah. Tudo bem? Prazer em vê-lo, viu, seu Alexandre? Muito prazer. Podemos conversar? Podemos conversar. Tudo fica bem. Tudo na vizinhança lembra a filha e principalmente a violência a qual ela foi submetida. Ele quer ir embora o mais rápido possível. Olha, essa aqui é a foto dela. Que tipo de pessoa era a Alexandra? Pois não tenho o que falar dela. Ela era, além de ser uma filha, uma amiga. Qual a imagem mais forte que o senhor guarda da sua filha? A imagem que eu guardo é que o carinho que eu fazia para ela, que eu fazia para mim, estudiosa, inteligente. Eu sempre fico lembrando da hora que ela saiu de casa. E fica sem saber. Por essas ruas, onde agora eu e seu Alexandre caminhamos, a jovem foi vista pela última vez. Hoje estou sozinho, cara. Só mora aqui,
Como é que a sua filha Alessandra conheceu o Jorge, a Isabel e a Bruna? Primeiramente, ela foi consultar o filho no posto de saúde. Então, dentro desse ônibus, desse coletivo, ela conheceu essa pessoa, se oferecendo a um trabalho a ela de $1,5 salário. Que pessoa? Essa tal dessa mulher que vendia... A Isabel. A Isabel, do senhora Isabel. Isso. Como é que o senhor vê tudo que aconteceu? O pai da vítima dos canibais lembra que o salário oferecido era muito alto para os padrões da região. Por isso, ele desconfiou. Mas a filha, que tinha o sonho de construir uma casa e criar os filhos, não ouviu o pai e aceitou. E caiu na armadilha. Na hora que foi lá, pronto. De lá a gente não soube mais nada. Ela não chegou a trabalhar, então? Não chegou. Quer dizer, se chegou, ninguém sabe. Porque ela não apareceu mais em casa de volta. Foi o senhor que reconheceu o corpo? Foi a minha esposa. Foi. E como é que ela reconheceu? Ela reconheceu através da roupa e do celular. Aí pronto. Aí de lá pra cá, até hoje, ninguém tem sossego na vida. Agora, uma família incompleta. Uma dor que não se cura. Uma revolta que não passa. Jorge Negromonte, o que significa esse nome para o senhor? Olha, para mim esse nome é o nome fantasma, que não existe, para mim não existe uma pessoa dessa, entendeu? Eu quero que a justiça tome a providência rápido, que eu tenha uma definitiva para ele não sair mais da prisão. O processo, no momento, né, está suspenso. Suspenso, aguardando o resultado da realização do exame que foi instaurado, um incidente de insanidade mental em desfavor dos acusados, e no momento ele está suspenso, só aguardando a confecção desse laudo. Para encerrar essa entrevista, você gostaria de se desculpar perante as suas vítimas? Eu me desculpo, mas elas não são minhas vítimas. Você merece perdão? Eu tô com Deus. E Deus sabe. Deus sabe de tudo. Antes de voltar para sua cela, Jorge quer mandar uma mensagem para a Bruna. Essa é uma carta? Pedindo para ela falar para a Bruna. Para a Bruna? Ela está em Buíque, para ela falar toda a verdade. Posso ler a carta também? Pode ler a carta. Na mensagem, mais pistas de uma personalidade. De uma mente repleta de perturbações, mas também de estratégias. Repare que nesta mensagem, onde ele pede para que Bruna conte toda a verdade, ele escreve a palavra verdade, entre aspas. Haverá 2 tipos de verdade? Naquele dia, saio daquela prisão com mais perguntas do que respostas. As profundezas da mente de Jorge Negromonte talvez jamais sejam devidamente explicadas. Seu caso expõe de forma perturbadora os limites da maldade humana, e justamente de alguém que agia, dizendo acreditar piamente, usar o mal para combater o próprio mal. É provável que a mente de Jorge Negromonte jamais seja totalmente decifrada. As profundezas da perversidade humana não têm limites, muito menos lógica. Apenas intermináveis inquietações. Nesse campo, os porquês parecem destinados a eternamente assombrar o mundo dos normais. Aqui, Roberto Cabrini. Este foi o Conexão Repórter de hoje. Boa noite. Nesta sexta tem Teleton aqui no SBT. Faça parte dessa família você também.
Acesse o site teleton.org.br e saiba como fazer a sua doação.